Iniciamos mais um curso e desta vez nós estamos repetindo o que demos em 2009, o passe como cura magnética. Há uma razão para isso. Nós da Associação Médico Espírita do Brasil vamos movimentar todas as AMEs, e já estamos fazendo isso, para que nós possamos incrementar a questão do passe, questão da parceria com o Centro Espírita, mas, sobretudo, há um interesse da equipe do Dr. Bezerra de Menezes na pesquisa científica do passe, explicando o projeto do Dr. Bezerra de Menezes em poucas palavras. Ele instituiu para todos nós, das AMEs, o chamado Instituto de Saúde. Esse Instituto de Saúde representa uma parceria entre a AME e o Centro Espírita. Como é que levamos a efeito essa parceria? O Centro Espírita oferece um dia da semana. A AME, o presidente da AME, ele mesmo, ou alguém indicado por ele, inicia o Instituto de Saúde na casa espírita que se ofereceu. Essa parceria tem que ser levada a efeito tendo como coordenador o presidente da AME local. A parceria dá-se da seguinte maneira: a casa espírita oferece os passistas e a AME também oferece passistas. Eles fazem o trabalho juntos. Vocês do Grupo Espírita Caiba-Schutel já estão acostumados com esse esquema, porque afinal de contas, há mais de 3 anos, nós realizamos o Instituto de Saúde aqui nesta casa. O que é que tem de diferente? Primeiro, nós vamos falar em um do tripé das AMEs, que estão constituídas de pesquisa científica, ensino e estudo, e o outro como sendo assistencialismo, benemerência. Então, no Instituto de Saúde, nós temos os 2 pés que devem estar juntos. É a questão da assistência, benemerência, através do passe magnético. E a questão da pesquisa científica, que é, então, de autoria também da AME. Por que a AME tem que dirigir o trabalho? Por uma razão muito simples. Porque vai redundar em pesquisa científica. E quem tem que levar a efeito é a AME. Não vou explicar hoje, e nem é nossa intenção fazê-lo, quanto à pesquisa científica em si, que vai ser começada depois do MEDNESP, quando nós explicarmos a todas as AMEs como é que o protocolo de pesquisa, que já está pronto, feito pelo Dr. Giancarlo Luchetti, como é que ele vai ser aplicado nos institutos de saúde. Mas já está pronto, o sistema de computação já foi escolhido, nós já estamos bem adiantados no projeto da pesquisa em si. No entanto,
Somente depois do MEDNESP é que as AMEs vão ter assim, maior respaldo para aplicar o protocolo de pesquisa do Dr. Shankar. Então, pediu-nos o diretor da associação, o presidente da Associação Médico Espírita de São Paulo, que nós levássemos a efeito novamente o curso sobre o passe como cura magnética. Por quê? Para deixar bem viva na lembrança de todos os passistas as suas responsabilidades, os seus deveres, enfim, que nós pudéssemos unir a todos nesse trabalho que é fundamental, no qual o Dr. Bezerra está muitíssimo empenhado, que é o de fazer pesquisa no Instituto de Saúde. Para isso, os passistas vão ser cada vez mais instruídos dentro daquilo que consideramos o passe magnético como forma de cura. Esta introdução é para dizer a vocês, então, a razão propriamente dita da nova versão ou da segunda versão do nosso curso do passe. E pedir a todos que sejam assíduos para que nós possamos ter cada vez mais, né, um impulso do ideal, uma vez que vamos trocar todos experiências nesse sentido, a fim de que o Instituto alcance o seu real objetivo. E agora, então, nós vamos partir para a primeira aula, que é sempre uma introdução, como vocês sabem. Nós estamos falando de passe como uma terapia muito antiga, porque já nas ruínas de Tebas, no Antigo Egito, descobriu-se um papiro onde estava escrito: pousa a tua mão sobre o doente para acalmar a dor e dize que a dor cesse, indicando já o adiantamento daquela população, daquela civilização. Como nós sabemos, os egípcios são capelinos, portanto, a sua evolução no campo espiritual redunda do conhecimento trazido de Capela, já nos dizendo que as mãos podem carregar a terapia, uma terapia singular, que é a terapia magnética. Já os historiadores, como Homero, como Plínio, já traziam referências a curas pela imposição de mãos. Mas, sem dúvida nenhuma, Jesus foi, é e será sempre o modelo do médico, o modelo do terapeuta, que nos trouxe, sobretudo, a utilização do fluido magnético em toda a sua pureza, em toda a velocidade, enfim, um fluido como ninguém na Terra conseguiu até o momento, porque não tem a sua evolução. Para se ter ideia, quando se falar do Cristo, nós temos que lembrar que há 4 bilhões, 600 milhões de anos atrás, ele recebeu das mãos do Criador uma bola informe, incandescente, que ele cinzelou, arquitetou e transformou na Terra, que hoje representa a nossa casa planetária. Indiscutivelmente, não temos nenhum terapeuta com essa altura de evolução e conhecimento, mesmo porque nós estamos partindo de 4 bilhões e 600 milhões de anos, mas partimos de muito mais, porque para receber das mãos do Criador
é porque ele já tinha uma história extraordinária dele mesmo, da sua própria evolução. E hoje o passe tem diversas denominações, como terapêutico, touch, hands-on, jorei, reiki e, para nós, o mais popular, os passes. O nosso livro, ele se baseia na seguinte questão: o que é que o passista doa? Esta é a primeira parte, quando nós vamos procurar esquadrinhar essa força que parte das mãos ou dos olhos do passista em favor do paciente. Como se doa? Como é que o passista doa? Vamos tentar saber quem é que tem possibilidade de doar. E também qual é a posição de quem recebe. O que é que nós temos para oferecer, ou mesmo para lembrar àquele que vem tomar passe, qual a sua posição perante a recepção do passe. Então procuramos dividir o nosso livro dessa forma, com esses principais itens, a fim de que ficasse inclusive mais fácil para a gente compreender, não é, qual é a função do passista e o que realmente ele faz e quais os fluidos que ele veicula através do seu próprio perispírito. Bem, é interessante que inicialmente a gente conceitue o que é o passe. Assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado e os elementos psíquicos o são do reservatório ilimitado das forças espirituais. Quem nos dá essa definição é Emmanuel, na questão 98 de O Consolador. Bem, nós gostaríamos de lembrar aqui também a frase de André Luiz, que nos diz que o passe altera o campo celular. Esta é uma questão que nós precisamos aprofundar, inclusive com teorias, com estudos e com pesquisa. E é o que nós vamos procurar fazer. Porque se altera o campo celular, é preciso que a gente esquadrinhe o assunto e perceba de que forma vai se dar essa alteração. Na primeira parte, nós temos o seguinte: o que é que se doa? O que o passista doa? Jesus disse à mulher hemorroísta, ou perguntou antes, de uma forma geral, quem é que tocou a fibra, a sua túnica, da sua túnica. Foi quando a mulher que estivera com um problema durante 10 anos de hemorragia, apresentou-se humildemente e disse que ela havia tocado a túnica do Senhor e que havia ficado curada de uma hemorragia que a atormentava por 10 anos. Foi quando
na pergunta que Jesus dirigiu aos circunstantes, ele diz: saiu virtude de mim. Foi quando ela disse que ela havia tocado a fímbria da túnica do Cristo e que havia ficado curada. Nós vamos rever esse fato na próxima aula, mas fica aqui consignada a palavra virtude como sendo esse fluido magnético curador que saiu do Cristo e que, portanto, deve ser também ligado a nós, uma vez que somos filhos do Altíssimo e que temos as mesmas características do Divino Senhor. E ele disse certa feita: tudo que eu faço, vós podereis fazer. Vós sois deuses. Então, é de se presumir que nós todos tenhamos essa virtude. Nós vamos nos deter um pouco mais para saber que virtude é essa, né? E é essa virtude que faz milagres, e que fez milagres tão extraordinários que os evangelistas foram obrigados a confessar que, se fossem colocar todas as curas e os milagres que Jesus fez, não haveria papiro suficiente para esse registro. Então, ele realmente teria feito milagre. Como é que Allan Kardec nos faz compreender o milagre? E o que esse milagre significa? Ele pode ser repetido por nós? Nós teremos capacidade para isso? Então veremos isso com calma. Muito bem, estamos falando de energias. Energias que não vemos, normalmente não vemos. Mas o que são de fato essas energias? São fluidos? São fluidos em movimento? De fato, nós temos de nos deter um pouco mais sobre isso proximamente. Por quê? São energias não detectadas por aparelhagens comuns, somente por aqueles que têm mediunidade de vidência. Mas tudo deve estar ligado àquilo que compreendemos como sendo a força maior que vem de nós, que nos foi dada pelo Criador, que é o pensamento, que é a capacidade de criar ou de cocriar, melhor dizendo. Por que cocriar? Porque a criação autêntica vem de Deus. Os filhos cocriam. Bem, teremos de nos deter, portanto, um pouco mais sobre pensamento, vontade e ação magnética. Outra questão que teremos de nos deter é sobre a água, por ser ela uma excelente condutora de fluidos. Por isso mesmo, ela é aproveitada nas casas espíritas como elemento terapêutico importante. Na segunda parte, como é que se doa? Para compreender como é que se doa, o passista precisa, pelo menos, ter uma ideia do que ele tem como instrumento para a doação e o que é que ele vai fazer no sentido de transmitir ao outro. Então, ele precisa conhecer um pouco mais o que é o seu corpo físico, o que é a alma, quais são os corpos ou
os elementos sutis, os corpos sutis que fazem parte da vida terrena. Então, é preciso compreender que somos, a alma tem seus envoltórios, né? Tem seus corpos, como o corpo mental, como o corpo espiritual ou perispírito, que é constituído de corpo vital e de corpo causal. Temos que conhecer um pouco mais sobre o corpo físico e a absorção desses fluidos e saber um pouco mais a respeito de saúde integral. O que realmente importa na saúde humana, como é que nós nos posicionamos, né, em relação ao equilíbrio ou ao desequilíbrio orgânico espiritual. Então é importante conhecer um pouco mais sobre saúde integral. E nós vamos nos deter, né, nesse conhecimento. A terceira parte, como é que se doa, qual é o processo de cura? Quais são as modalidades de cura? Ela é instantânea? Ela é lenta? Ela tem dificuldade? Ela aparece rapidamente ou não? Por que Jesus teria curado tudo instantaneamente? E o ser humano não consegue? Ou haveria, sim, seres humanos que conseguiriam, mas em menor escala que aquela do Cristo? Por quê? Qual a razão? Obviamente estamos falando de cura quântica. Por quê? Tudo aquilo que se refere ao espírito, você está falando de altas energias, de partículas sutis, que não obedecem à física clássica, mas que estão ligados ao aspecto quântico da vida e que têm interferência nas leis conhecidas como leis clássicas da física. É esta interação que interessa ao passista saber. Por quê? Porque embora nós não tenhamos em nossa mente, em nosso conhecimento, todo o mecanismo de cura, pelo menos nós temos de saber que estamos lidando com forças espirituais que têm mecanismos próprios de cura. Então, como circulam as forças radiantes no doador? Como é que vem do mundo espiritual, transfere-se para o passista, que é o doador, e atinge quem está precisando receber? Isto é algo que também precisamos ver. A outra questão são os relatos de curas espirituais. Para que a gente possa visualizar a ação dos espíritos, é preciso buscar na coleção André Luiz os exemplos. Porque nós não temos ideia, uma vez que estamos no resto do chão, e os espíritos contemplam a gente acima do morro. Então a nossa visão é muito insuficiente, limitada. Mas quando nós pegamos o depoimento de espíritos de escola que vieram nos ensinar como é que é a ação do mundo espiritual sobre nós, aí nós já temos como compreender o que é a cura e que de nós mesmos nada sabemos. O que nós precisamos é confiar na divina providência e na ajuda do mundo espiritual. O passista que julgar que é muito poderoso pode ficar em casa, porque não tem nada a fazer no céu.
A humildade tem que ser o seu traço principal. Como aplicar os passos, nós vamos ver que as controvérsias são muitas, mas nós somos da paz. Então, uma das questões que vamos ver com bastante clareza: dê o passe como você quiser. Os espíritos não estão nem aí. O que eles precisam, nós vamos ver o que está por trás. O que é que eles precisam? E a quarta parte? Quem doa? Quem pode doar? Eu, você, qualquer pessoa? Ou tem que ter curso de 5 anos? Ou tem que ter, né, um jejum, né? Ou tem que ter determinados monastérios onde a gente fica encerrado para poder dar o passe. Vamos ver então quem é que tem possibilidade de doar. E nós vamos ver que é simple like that. É muito simples. Mas a gente complica tanto, que acaba ficando em casa sem poder doar nada porque desistiu no meio do caminho. Então, quais são as qualidades, quem é que pode doar, que nós vamos ver. Quais são as qualidades do agente de saúde espiritual? Quais são as qualidades que eu tenho que ter para dar o passe? É um bom caminho você dar passe quando você está querendo evoluir ou não? É um bom incentivo? Ajuda você a sair desse mundo com alguns bônus horas na tua conta? Muito. Né? Por quê? Por que isso ocorre? Mas é muito bom saber, né? Então, as qualidades do agente de saúde espiritual, elas serão bem desenvolvidas aqui, para que o passista tome a responsabilidade daquilo que faz, prepare-se, eduque-se, né? Porque nós vamos ver que é um grande ganho se a gente consegue levar a missão por alguns anos à frente. Não fazer que nem aquele dirigente, né, que prometeu, que estava no mundo espiritual, prometeu tanto, porque ele chegou do outro lado, estava tão endividado, que ele reconheceu: Senhor, me deu um câncer, ou então me deu uma cadeira de roda, porque eu tenho certeza de que cometi inúmeros erros e eu preciso resgatar. Aí os espíritos disseram: olha, você não vai ter câncer e você não vai precisar de uma cadeira de rodas. Você vai ser médium. Só isso? Só. Você vai ser médium. E quem conta é o Humberto Campos. Bom, ele renasceu, mediunidade aflorou logo, e ele foi colocado para atender o público em uma casa espírita. Dirigiu-se para lá e tocou a sua vida até que, vamos saber agora, Humberto de Campos precisava levar uma senhorinha, uma senhora de uma certa idade, que estava com a neta com um problema terrível de obsessão. E como constava do organograma e do planejamento espiritual, eles disseram: ela está perto do fulano, que tem a casa espírita, onde ele prometeu dar assistência. Assim, então os espíritos intuíram a vozinha
para levar a menina até esse dirigente que queria ter câncer, ou então estar numa cadeira de rodas, etc. Bem, chegou no centro espírita, aí eu estou procurando o senhor fulano de tal, que diz que ele é muito bom, ele tem mediunidade, que pode orientar. Aí, ele não veio trabalhar, dona. Assim, onde que ele mora? Porque o caso é de urgência. Aí ele falou assim, a senhora quebra aqui, quebra ali, vai não sei o quê, e chega lá na casa dele. Tá bom, ela foi. Chegou lá, ele estava deitado na rede. Estava com os pezão de fora, né? Movimentando os dedos. Aí, e balangando, pra cá, pra lá. Aí, ela falou, seu fulano, sim senhora, olha, eu vim trazer minha netinha, que está precisando, mas o senhor não estava no centro espírita, e o negócio é urgente. Falou, minha senhora, trabalhar é para relógio, me deixe em paz, por favor. Então, eu espero que nenhum de nós esteja balangando na rede, porque de fato nós estamos assim com moratórias muito especiais do mundo espiritual, recebendo o mínimo do mínimo. E se a gente não fizer nem o mínimo, como que vai ser? Vai ser difícil, né? Bem, a outra questão, quem recebe? Na casa espírita, deveríamos ter sempre alguns minutinhos para explicar ao público que veio para receber passe quais são as condições em que a pessoa deve se colocar para receber melhor o que o mundo espiritual tem para oferecer. É claro que os relatos de casos que vão ser colocados aqui vão ajudar muito, né? Mas é preciso que o público saiba se posicionar de uma forma confiante, né, com fé e principalmente em condições de receber esse influxo divino e aproveitá-lo. Então, as casas espíritas também devem ter como dever, né, orientar quem recebe. Nós vamos, então, ter uma ideia disso quando estivermos nessa parte do livro. E estudar também com as pessoas como é a recepção desses fluidos. Como é que o passista pode passar para o receptor, aquele que veio para receber, e em que condições esse receptor vai se posicionar e receber esse influxo. Tudo isso nós vamos tentar também descobrir juntos, estudar, para poder termos um melhor aproveitamento do passe na casa espírita. E principalmente vincular, né, o passe e a oração a essa necessidade que nós temos de exercitar o nosso contato maior com Deus através da prece. Bem, esta é a nossa introdução ao curso. Como o curso está dividido, nós começaremos pela primeira parte, o que é que se doa, procurando saber quais são esses fluidos, de que maneira eles estão sendo movimentados, o que é importante na nossa mente, como nos posicionarmos frente ao contato com o mentor, porque é preciso que a gente tenha em mente algo que é prioritário no passe.
Na casa espírita, o passe é misto, humano e espiritual. O que isso significa? Cada passista trabalha com um mentor. E há um mentor destinado ao trabalho em geral, que toma conta e coordena toda a tarefa. Mas o passista, ele realiza um trabalho de mistura de fluidos. Por ele passam esses fluidos espirituais e os fluidos próprios dele. Estudaremos que tipo de fluidos são e como esse médium tem às vezes características diferentes do outro médium. Não sei se vocês sabem ou já ouviram falar, provavelmente sim, mas há médiums que têm características especiais, inclusive para lidar com determinadas doenças moléstias, as dermatológicas, da pele, as doenças, por exemplo, reumáticas, e assim por diante. E essas características são muito especiais. E a explicação só pode estar, né, no conjunto evolutivo de cada médium, daquilo que ele aprendeu ao longo de vidas sucessivas. Então, talvez mais tarde, através de pesquisas, a gente possa descobrir mais que tipo de relação existe entre determinados médiuns e determinadas nosologias ou doenças às quais eles estão mais propensos a auxiliar. É interessante, talvez a gente possa se deter pouco, mas entreabre um grupo de pesquisa muito importante para nós como médicos. Enfim, são esses os assuntos que nós vamos desmembrar, nós vamos estudar mais detalhadamente ao longo do nosso curso. Agora eu me coloco à disposição para alguma pergunta inicial que vocês queiram fazer e que desejem explicações maiores a partir das próximas aulas. Pois não.